Pessoal, muito boa noite. Quem estiver conosco entrando em nossa live hoje. Boa noite, galera. Oi, boa noite. Boa noite. Vamos dar um tempinho enquanto o pessoal vai entrando em nossa live, nossa sexta-feira agora, 19 horas, né? Um horário marcado, um horário frequente, que a gente possa estar comunicando algumas coisas de interesse para toda a comunidade aquática, a partir do que a federação tem a nos informar, não é isso, Galega? E contando também com um convidado, né? Verdade, é verdade. Eu acho que já está virando, né, um lugar reservado, realmente. Toda sexta-feira, às 19 horas, a galera já... Foi bom porque a gente criou esse vínculo, né? O mesmo dia, a mesma hora, aí a galera já está sabendo que a gente está no ar, né, para a gente passar algumas informações da federação e também fazer entrevista com o nosso convidado, não é isso? Então, pessoal, a gente começa essa live não muito feliz como poderíamos estar diante do quadro que tem se agravado o nosso país, né, cada vez mais as situações drásticas em relação à pandemia, mortes e mais mortes a cada semana. E, para nossa surpresa, a gente tinha recebido uma notícia há 2 semanas de que o antigo, né, o antigo presidente da CBDA, o Coaraci Nunes, havia se hospitalizado. E informações que a gente pôde colher através de algumas mídias, né, alguns jornais virtuais que tem. Então, que ele estaria debilitado em função tanto da idade, alguns problemas de saúde, não é isso, Galega? Quanto também havia sido diagnosticado com coronavírus. E esta semana a gente teve, infelizmente, uma notícia muito ruim para todo o Brasil, né? Do falecimento do Coraci, que não chegou a resistir. Mas o exame dele deu negativo, não foi propriamente resultado das complicações em relação ao coronavírus. E eu acredito que, Galega, você teve maior contato com a família, você teve amizade todos esses anos com o Coraci e sabe da importância que foi para a nossa natação potiguar, você ter pego, inclusive, uma realidade de federação. E eu acredito que você tem muito a nos dizer essa noite sobre tudo isso aí. É verdade, Franklin. Primeiro, dar boa noite, né, para o pessoal que está aí participando da nossa live. Realmente, além dos nossos, né, o dia a dia que a gente está vendo, o pessoal aí, infelizmente, muitas pessoas no Brasil morrendo pelo esse coronavírus. Nós tivemos ontem essa triste notícia da partida do nosso grande amigo, o melhor presidente que a federação, a CBDA teve, né, do desporto aquático teve, que foi Coraci Nunes Filho. Nós temos eu tive uma ligação muito forte com o Coraci, né, não só pelo ele ser o presidente por tantos anos, né, por 20 anos, 29 anos ele foi presidente da confederação, e dentre todos esse tempo não se pode questionar o bem que ele fez para a natação, para todos os esportes aquáticos do Brasil. Foi através de Coraci que nós conseguimos alcançar o máximo da natação brasileira. Coraci foi no período de Coraci que o Brasil conseguiu 10 medalhas olímpicas, inclusive o ouro de César Cielo. Conseguiu o patrocínio dos Correios, conseguiu em 1995 fazer aquela competição que o povo dizia que era louco de fazer aquela piscina na praia de Copacabana e fazer aquele mundial lá. E foi a partir daquela ideia que a própria FINA, a Federação Internacional de Natação, viu que realmente poderia ser feita competição colocando piscina em qualquer lugar. Foi a partir daquela ousadia dele que nós tivemos isso aí. Então, Guaraci ele viu lá na frente, ele foi um guerreiro, batalhou, brigou, fez da CBDA uma grande federação. Então, assim, da parte a nível de Brasil, a gente só tem que agradecer a ele,
porque os esportes aquáticos têm duas etapas, uma antes dele e uma depois dele. Então, assim, com relação a ele, a nível de Brasil, foi desse jeito maravilhoso. E, assim, com relação à nossa federação, eu tenho prazer, no meu primeiro mandato, na minha primeira eleição, no ano de 2000, dezembro de 2000, ele esteve aqui na minha eleição, exatamente por alguns percalços que estavam acontecendo no momento com o ex-presidente da Federação Aquática. Ele veio para cá, chegou de noite, já amanheceu aqui, eu passei o dia todo com ele. Foi uma coisa assim fantástica. De manhã ele deu uma entrevista na TV Cabugi, depois nós saímos para ele conhecer as piscinas, ele almoçou, de tarde a gente foi para o governador, que naquela época era Garibaldi, tivemos audiência com ele. De tarde a gente foi para outros compromissos, depois fomos visitar na época a prefeita, que era Dona Vilma de Faria, e depois a gente foi para a minha eleição, depois para uma festa de aniversário de 15 anos, depois para um jantar com a nossa diretoria. Então, assim, foi um dia maravilhoso, eu digo a você, foi um dos melhores dias que eu, como presidente da federação, tive. Por quê? A oportunidade de conhecer aquele homem dinâmico, ativo, aquela pessoa que não tinha nada que fizesse ele desistir do que ele queria, com aquele papo dele, com aquele sorriso, com aquela gargalhada. Então, assim, a Federação Aquática Norte Rio Grandense, no nosso mandato, deve tudo que tem a Quaraci Nunes Filho, porque ele sempre me ajudou. Nos primeiros anos que a gente encontrou a federação totalmente destruída, ele pagou o telefone da federação por muitos anos, a internet para a gente, tudo que a gente pedia ele mandava, não só para mim, mas com todas as federações, mas a mim ele ajudou muito. Então, assim, eu acho que o esporte aquático do Brasil deve muito a Quaraci. E eu, pessoalmente, tinha ele como um pai, até o pessoal, os seus presidentes, diziam, a Galega é filha de Quaraci, porque tudo que ela pede, ele dá. Não é que eu pedi, ele dava, porque ele sabia da situação caótica que a nossa federação estava. Então, assim, a gente conseguiu, através do apoio dele, na época com o patrocínio dos Correios, conseguiu todo aquele material aqui para a federação. Então, assim, eu acho que o esporte aquático do Brasil teve o melhor presidente do esporte aquático e um dos melhores presidentes de federação, de confederação do Brasil. Se existiam algumas coisas erradas, aí cabe a Deus julgar, e não a mim, a você, nem a ninguém. Mas, assim, o que ele fez não se pode negar contra fatos e argumentos, não é isso? Então, assim, eu só tenho que ficar... Eu estou muito triste. Ontem eu chorei muito, porque foi muito triste saber da doença dele. Realmente, como você falou, ele entrou com um quadro da própria doença, lá ele pegou o Covid, lá mesmo no hospital ele ficou bom do Covid, mas, infelizmente, algum problema exatamente do Alzheimer que ele tinha, pressão intracraniana, ele teve que fazer uma cirurgia, e dessa cirurgia ele não conseguiu mais voltar. E dessa volta, ontem eles nos deixou. Eu acho que a Federação Aquática Norte Rio Grandense, o esporte aquático do Brasil está de luto pela perda desse homem tão maravilhoso que foi Quaraci Nunes Filho. Galega, eu gostaria de registrar a participação da nossa atleta olímpica, grande Magnólia Figueiredo. Ela registra aqui que o Quaraci foi um amigo do peito. É verdade. Magnólia conheceu ele em competições internacionais, e ele, assim, ele tinha um respeito enorme por ela e ela por ele. E, assim, a gente só agradece a Magui por estar aqui prestigiando mais uma vez. Toda vez ela está aqui prestigiando as nossas lives. E, assim, ela, por tudo que ela representa para o nosso estado, é um prazer para a gente ouvir dela esse carinho que ela tinha pelo nosso ex-presidente. Pois é. Pessoal, dando prosseguimento a uma programação que a gente fez para a nossa live. A nossa live tem o intuito de informar a federação, informar a comunidade aquática, tudo que está se passando, assim, pelo menos virtualmente, à distância, já que a gente não está podendo ter contato, não está podendo aglomerar, não está podendo treinar, não está podendo competir. Então, essas lives são basicamente nesse intuito, né? E Galega sensivelmente compreendeu a realidade, aceitou a gente fazer frequentemente a cada sexta-feira, e a gente está tocando do jeito que a gente pode, não é isso, Galega?
É verdade, Franklin. A nossa parceria, que já vem de anos, né? A gente está concretizando e fazendo com que o esporte aquático não fique parado, né? Esse encontro toda sexta-feira, que já está virando um costume da galera, é essa oportunidade que a gente tem de bater um papo, né? E passar algumas informações. Por exemplo, segunda-feira nós tivemos uma reunião, convidado todos os presidentes das federações do Brasil, através da CPDA. Participaram 14 presidentes e a comissão lá da organização da CPDA. Foi uma reunião muito boa, muito proveitosa, acima de tudo, para a gente matar a saudade, né, um do outro. A gente se encontrou em fevereiro, antes de toda essa pandemia, e assim, foram traçadas algumas informações, trocado ideias, mas por enquanto nada pode ser fechado. Por quê? Porque a gente está naquele vivendo o dia a dia, é um dia após o outro, a gente não pode afirmar quando é que vai ser Campeonato Brasileiro, Norte e Nordeste, competições locais, porque tudo depende do coronavírus, toda essa pandemia, que infelizmente agora a gente está no ápice, e a gente só espera o quê? Que tudo isso passe o mais rápido possível para que a gente possa voltar às nossas atividades. Então, o que mais importante que nós tivemos foi exatamente essa conversa com todos os presidentes da federação, cada um contando os seus problemas, cada um vivendo a sua realidade do seu estado, e todos ansiosos para que a gente possa voltar o mais rápido possível, que essa é a nossa pretensão, né? Isso, Galega. Você teria alguma coisa, assim, em específico, por causa... É uma tendência, né? Cada vez mais uma tendência a... O pessoal tem visto aí os grandes atletas, grandes treinadores de seleção, eles têm continuamente feito lives, mantendo o pessoal informado, e também é uma forma de manter o pessoal também conectado ao próprio esporte, não é isso? Então, mesmo a gente sentindo muito a falta da especificidade do exercício, né, que é próprio da natação, estar dentro d'água, mas isso não nos limita por completo, não é isso? Então, o pessoal, mesmo acompanhando lives, o pessoal se instiga, se motiva, e quem às vezes o pessoal se esmorece, mas mesmo assim consegue encontrar motivação para ir em casa, fazer um alongamento, fazer uma atividade, sei lá, alguma coisa, uma liguinha abdominal, algum exercício que simule pelo menos os movimentos dentro d'água, né? E a gente precisa estar sempre se mantendo ativo, é isso? Exatamente. Eu acho que a participação de todos, independente, dentro da sua limitação, na sua casa, no seu condomínio, tem que se movimentar, não pode parar, porque, como eu disse, assim que voltar tudo isso ao normal, ou pelo menos menos mal do que está hoje, a gente vai ter que começar nossas atividades. Então, os atletas não podem ficar parados. Por isso, o nosso convite hoje foi para que a nossa live de hoje seja feita pelo nosso, que é também um psicólogo da federação, que é o doutor Rafael Rolim. Ele vai passar para todo mundo, para toda a galera, essa parte psicológica que a gente sabe que hoje, por mais que você trabalhe o seu físico, com toda essa época de pandemia, de ficar em casa, não poder sair, não poder fazer nada, a parte psicológica é muito afetada. Então, por isso o nosso convite hoje de chamar esse especialista em psicologia esportiva, porque ele vai dar exatamente dicas para que a gente possa, através dessas informações dele, poder usar melhor o nosso cérebro também, né? Porque hoje o nosso físico está limitado ao nosso espaço da nossa casa. E a gente podendo trabalhar legal a nossa cabeça, a gente vai poder ter um melhor rendimento lá na frente quando tiver que voltar. Então, assim, é com enorme satisfação, com um prazer. E mais uma vez eu agradeço a você e agradeço a doutor Rafael, que aceitou esse convite, para que daqui a pouco você possa fazer esse intercâmbio com ele, com relação à psicologia esportiva, exatamente nesse período de pandemia. E como a gente tinha conversado, eu e você, a gente vai tentar, na próxima semana, sair do Instagram, que limita, né, essa participação, para que a gente possa fazer, talvez, no Facebook ou no YouTube, para que possa eu e você interagir com os nossos convidados e ficar um bate-papo mais ainda participativo com o pessoal, a galera mandando perguntas, e a gente podendo trabalhar 3, 4 pessoas ao mesmo tempo e fazendo essa nossa live mais interativa possível. Isso, com certeza. Vamos fazer uns testezinhos, né? Para a gente poder estar bem seguro do que a gente vai fazer. Daqui
o que a gente vai apresentar para o pessoal aí, a comunidade aquática. Nós temos essa tendência, nós temos esse interesse também de futuramente, quem sabe, já a partir da próxima semana, migrar para as lives via YouTube, nosso canal, da TV Fan, ou mesmo através das salas, as salas de vídeo, que, né, foram criadas pelo Facebook. A gente via que o Instagram estava sendo muito frequentado pela galera e a intenção era essa, né? Era manter o pessoal informado e a gente escolheu o Instagram justamente por causa da maior frequência de acessos, né? Mas nada impede a gente também migrar para outras mídias, né? outras plataformas e assim também dispor as informações para o pessoal poder se inteirar. Pessoal, a gente vai deixar as últimas palavras para a Galega esta noite e logo mais a gente vai passar para o nosso convidado de hoje, o psicólogo Rafael. Oi, voltei. Deu uma caidinha aí, mas voltamos. Não, só para, mais uma vez, agradecer, né, a todo mundo que está participando da nossa live. Vamos perguntar, vamos interagir com o doutor Rafael, vamos usar dos conhecimentos dele, e ele é sapo nessa área da psicologia esportiva. E, mais uma vez, agradecer a presença da galera que está aqui, e a você. E a próxima semana a gente se encontra na próxima live. E toca aí para frente aí, que o doutor Rafael vem por aí. Valeu, galera. Obrigada. Boa noite. Valeu, Galega. Boa noite. E trazemos esta noite o doutor Rafael Moura. Boa noite, doutor. Boa noite, Franklin. Boa noite a todos que estão nos acompanhando. Boa noite, Galega. Estava aqui escutando. Agradeço as palavras dela. Dizer que é uma satisfação ter essa oportunidade, agradecer o convite. É sempre bom falarmos sobre a psicologia do esporte. É sempre bom perceber que tem pessoas interessadas na área, que valorizam a psicologia do esporte, que tanto carece desse suporte, dessas oportunidades e desse apoio. Pessoal, o doutor Rafael Moura é psicólogo especialista em psicologia do esporte pela Uninter. Em desenvolvimento humano e tecnologia pela Unesp e especialista em terapia cognitivo-comportamental pela UFRN. É isso, doutor? Exato. É isso. E nós convidamos aqui porque o doutor também tinha feito parte de um projeto ano passado com a federação, não é isso? O projeto, deixa eu ver aqui rapidinho, o projeto Nadando com Saúde. E já começando a primeira pergunta, Galega deixou offline, ela colocou aqui assim. A FAN lançou ano passado o projeto Nadando com Saúde, onde você tinha sessões semanais de psicologia esportiva com os atletas. Qual a sua avaliação desse projeto? O que aconteceu ano passado? Olha, Franklin, eu acredito que o projeto ele tinha o intuito, né, de abarcar outras possibilidades de desenvolvimento do atleta. E não só a questão física, mas também as questões emocionais, nutricionais. A gente tinha a Carol, né, que era nutricionista, que acompanhava os atletas também. Frank, você está conseguindo me ouvir bem? Tá ok. Tá nítido. Ok. Então, saber que partiu, né, da federação essa preocupação com o aspecto psicológico, a preparação emocional dos atletas, nós, de cara, né, já vimos como uma possibilidade de realizar esse trabalho. E realizamos durante todo o ano, né, de 2019, acompanhando os atletas, como foi falado, né, por você, semanalmente. Os encontros presenciais semanalmente, mas a gente estava sempre em contato com os atletas durante a semana e também nas competições, que nós acreditamos que é o principal momento, né, onde o psicólogo do esporte ele deve estar, lógico, nos treinos, nos acompanhamentos semanais, mas principalmente nas competições, porque é onde os atletas vão aflorar as suas emoções, é onde nós vamos ter contato, né, com as reações daqueles pais que
que estão sempre mais incisivos nas participações nas competições, na cobrança para com seus filhos, na expectativa dos resultados. Então, dessa forma, a gente considera que o trabalho da psicologia do esporte, né, tendo a possibilidade de ser realizado a médio e longo prazo, é o que nós acreditamos, assim como qualquer outra ciência dentro dos esportes que precisa de um tempo de trabalho. E esse tempo foi nos dado, tanto eu quanto a psicóloga Ellen, que estávamos acompanhando as equipes, os atletas, em diferentes faixas etárias, e isso fez com que, no final do ano, a gente observasse, né, os relatos dos atletas, os feedbacks, e eu estou falando isso sem mencionar resultados, porque o resultado vem como uma consequência, as medalhas vêm como uma consequência de um trabalho. Então, se o aspecto emocional, físico, técnico e tático, né, realizado por diferentes profissionais dentro da preparação está acontecendo, a consequência e provavelmente a gente vai ter os resultados nas competições que nós estamos desejando enquanto metas. Não necessariamente medalha de ouro, mas muitas vezes diminuir o tempo, muitas vezes não necessariamente receber a medalha de ouro, mas ter um resultado satisfatório em termos de tempo para a classificação em outras competições. E é assim que as coisas funcionam. Por curiosidade, doutor, vou comentar tentar resumir uma coisa que aconteceu comigo mesmo, uma coisa pessoal. Eu sou atleta da década de 90. Comecei a participar de competições em 1994. E eu passei, assim, paralelamente, minha vida pessoal, tive alguns problemas e acabei tendo que precisar de um acompanhamento psicológico. O psicólogo, na época, me acompanhou bastante, assim, frequente, né? E muita precisão, muita profundidade. E chegou um ponto, um aspecto positivo, que eu mesmo desconhecia da importância. Eu acho que eu carregava algum tipo de preconceito contra psicólogos. A gente, às vezes, tem um pessoal que pensa que psicólogo é para quem está com problema, com doido, né? Mas foi muito curioso, assim, eu acumulava uma sequência de resultados, medalhas de prata, medalhas de bronze, medalhas de prata, medalhas de bronze. E mesmo baixando os tempos, eu baixava os tempos e os meus colegas baixavam junto. O cara que tirava em primeiro lugar sempre baixava uns 50 centavos a mais. Então eu ficava naquela tensão, quando é que eu vou ganhar daquele cara? E isso passando 2 anos, 3 anos, e gerando aquela insatisfação contínua. Até que, pelo tratamento que eu fiz com o psicólogo, chegou um ponto que eu me senti tão, assim, aliviado. Eu acabei passando um período, 6 meses sem competir. E quando eu participei de uma competição que já não era mais o estadual daqui, eu participei já de uma competição mais elevada, foi no Norte-Nordeste, e aí veio uma medalha de ouro do Norte-Nordeste. E o psicólogo disse, tá vendo, olha aí, sabe? Às vezes a gente carrega um pouco desse preconceito, né, com o tratamento psicólogo. Carrega demais. E isso, Franco, que você está trazendo, né? Não se cobre tanto, não acho que isso é uma particularidade sua. A psicologia do esporte, eu costumo dizer que o maior problema não é o esporte, porque o esporte entende desse processo que, em muitos casos, o atleta ele se vê preparado em diversos aspectos, mas se vê fragilizado emocionalmente. E ele sabe que aquilo ali pode fazer com que prejudique o seu rendimento. Então, o grande problema da psicologia do esporte, por incrível que pareça, é o próprio termo psicologia, que as pessoas têm uma série de preconceitos, e eu digo isso se estende ao esporte, mas de modo geral. De repente, se a gente encontra alguém que está fazendo terapia ou que está sendo acompanhado por um psicólogo, a gente já pergunta, né? Que problema você está passando? Por que você está indo para o psicólogo? Como se fosse um grande tabu. Mas eu te digo, Franklin, com muito otimismo, que isso vem mudando. As pessoas e os atletas já entendem ou esse atleta contemporâneo, ele já entende que a psicologia do esporte é parte do processo.
que é fundamental, e que a psicologia do esporte é muito diferente do que a gente entende de psicologia clínica. Ou seja, nós não vamos para a beira da piscina, para a arquibancada, para a quadra fazer psicologia clínica. Não, nós vamos fazer psicologia do esporte. Nós vamos falar sobre liderança, sobre motivação, sobre estabelecimento de metas, sobre coesão de grupo, sobre ansiedade, enfim, nós vamos falar sobre estresse pré-competitivo, nós vamos discutir esses aspectos que são muito familiares para o atleta. Então, quando ele se vê nessa situação, realmente eu tenho ansiedade, realmente muitas vezes falta motivação para eu entrar na piscina e treinar. Realmente eu não tenho metas nesse esporte, eu estou simplesmente nadando, sem ter metas específicas. Eu estou nadando porque meu pai quer que eu nade. Eu estou nadando porque eu tenho uma bolsa, mas eu não tenho uma motivação, a motivação não vem de dentro para fora. Então, assim, a gente precisa encontrar, na realidade, o que faz com que esse atleta esteja na natação ou qualquer outro esporte, para que essa motivação ela aconteça de forma na sua essência. Porque aí a gente vai encontrar realmente a motivação, nós vamos encontrar o trabalho da psicologia do esporte obtendo resultados, mas para tudo isso precisa de uma confiança no trabalho, né, Franklin? É muito importante, né, até ressaltar que a Galega foi uma das incentivadoras para que esse projeto continuasse, para que o trabalho da psicologia do esporte fosse valorizado, inclusive entre os atletas e pais. E aí, com o nosso trabalho, essas que nós chamamos de limitâncias, né, que a gente vai encontrando quando a gente começa qualquer tipo de atividade nova, foi sendo quebrada. Nós fomos quebrando essas barreiras. A psicologia foi abrindo espaço para o diálogo. E tudo isso foi facilitando o nosso trabalho. Então, realmente, Frank, existe sim o preconceito que está sendo quebrado. A psicologia tem sido muito mais voltada hoje, não só, obviamente, para a questão do tratamento de doenças, para o processo terapêutico, né? Mas também para o desenvolvimento pessoal. E é isso que eu sempre bato na tecla. Você ter um acompanhamento da psicologia, do psicólogo, seja ele do esporte para o esporte, mas da psicologia de modo geral, quando a gente percebe que precisamos desse suporte, mas para sim, o desenvolvimento pessoal, para potencialidades daquilo que você já tem como virtude. E é isso que a gente faz também na psicologia do esporte. A gente sabe que falando especificamente da nossa modalidade, a natação, ela é muito individual, né? É um esporte que o atleta carrega nas costas o resultado da equipe toda numa prova. E a natação é muito disciplinar. É bom, é gostoso, mas fazer 30 de 100, às vezes não é fácil. Você, às vezes, quando chega no 18º, já começa a sentir um pouquinho psicologicamente a tensão. Essa repetitividade das séries e você saber que é preciso repetir para poder se aperfeiçoar. E eu gostaria de entender, como você disse aí, essa psicologia do esporte, ela é aplicável tanto qualquer modalidade, ou existe uma forma diferente de abordar um esporte coletivo, o pessoal que se dá bem mais coletivamente no futebol, no basquete, ou existe uma outra forma de abordar quem é do atletismo, quem é da natação? O Franklin, só mandar um abraço aqui para Sheila, que acabou de comentar que é uma das atletas que a gente acompanhava lá no Expansivo, e também o Gabriel que comentou aqui. Obrigado, Gabriel. Então, Franklin, há sim particularidades relacionadas aos esportes, né? A gente costuma dizer que para trabalhar com psicologia do esporte, você precisa conhecer as modalidades, conhecer as particularidades de cada contexto. Então, se eu te falar assim, não, o trabalho vai ser o mesmo, não vai ser. O trabalho, nem se fosse em esportes individuais, como é o caso se a gente for comparar, por exemplo, a natação e o atletismo. Nós sabemos que há particularidades específicas de cada esporte, mesmo que a gente tenha essa situação em comum de ser um esporte individual, mas como você mesmo falou, muitas vezes o atleta está ali
nadando uma prova em nome de uma equipe. Então, por mais que ele esteja nadando sozinho, ele está levando consigo o nome da equipe. Então, querendo ou não, há um aspecto de grupo aí envolvido. Então, dessa forma, Franco, o que eu tenho para te dizer é o seguinte: a gente precisa conhecer a subjetividade de cada contexto. Eu sei que esse termo é chato, eu sei que esse termo é difícil para a maioria das pessoas entenderem, mas, em suma, é querendo dizer o seguinte: aquilo que motiva o Rafael não motiva o Franklin. As dores que o Rafael sente possa ser que não sejam dores do Franklin. Então, dessa forma, eu tenho que entender atleta por atleta, situação por situação, modalidade por modalidade, para saber como intervir. Até faixa etária, até questões sociais envolvidas. Então, tem várias nuances aí, tem várias situações que a gente precisa entender para poder intervir diante daquela situação. Então, depende muito de como será o trabalho. Então, Franklin, no começo do nosso trabalho da psicologia do esporte, nós fazemos o que chamamos de levantamento de necessidades. Ou seja, eu vou levantar as necessidades daquele grupo, daquele atleta especificamente, do treinador, dos treinadores, das pessoas envolvidas naquele contexto, para montar o meu plano de intervenção. Por isso que eu não tenho uma resposta formada para te dar, porque vai depender muito desse contexto, vai depender muito desse levantamento de necessidades. Para levantar necessidades, a gente usa de diversos recursos, desde testes, desde questionários, entrevistas, dinâmicas, para coletar o máximo de informações e ter segurança na intervenção. Certo. Mas assim, já entrando no assunto da pandemia em que nós estamos aí enfrentando, a gente observa que os atletas estavam acostumados ao seu ambiente próprio, de piscina, e de repente essa mudança de ambiente, né, deixa o pessoal um pouco surpreendido. Alguns que têm assim afinco, né, que têm mais comprometimento com a equipe, eles estão mesmo com comprometimento com o esporte, com a competitividade, com os objetivos pessoais, eles estão continuamente fazendo exercícios em casa, pelo menos alguns que simulem pelo menos os movimentos de treinamento, que seriam próprios da natação, e a gente compreende essa dificuldade, né, da gente não poder estar no próprio ambiente, que seria a piscina. Então, como é que você poderia contribuir suas considerações em relação a essa mudança de ambiente, sabe? Existe a tendência também do atleta se desmotivar ou, aos poucos, perder o interesse pela modalidade? Olha, existe sim. Até porque nós ficamos mais vulneráveis, né, nos últimos tempos, em função da pandemia, em função do isolamento. Nós, Franklin, quando eu falo assim, a gente deve se incluir também, porque nós estamos nos adaptando, nós enquanto profissionais, atletas, estão se adaptando a essa realidade. Então, todos nós estamos, de fato, vulneráveis a desenvolver uma ansiedade em maior potencial, um estresse mais elevado, a falta de motivação para a prática, os pensamentos que podem vir de desistência. Então, tudo isso pode acontecer. Porém, se nós estivermos cuidando desses aspectos, ou cuidando para que isso não venha com uma força proporcional a gente tomar atitudes mais drásticas, o mais importante é percebermos que a gente pode se cuidar mesmo nesse período. Que mesmo em casa, tendo orientações de profissionais, e o teu treinador ele possa passar algumas atividades para que supra um pouco dessa ausência dos treinamentos, é fundamental para que você cumpra essa disciplina, para que você tenha disciplina para isso. Assim como cuidar dos aspectos emocionais. Obviamente que o melhor de tudo seria o processo terapêutico, se você está sendo acompanhada por um psicólogo. Mas a gente sabe que nem todo mundo se adapta ao sistema remoto, ao processo online.
de acompanhamento. Então, procure, caso você tenha essa dificuldade, procure fazer atividades que te dão prazer. Filtre, faça realmente um filtro das informações que você tem no teu dia a dia. Nós estamos recebendo uma enxurrada de informações negativas, informações que nos deixam de fato angustiados. É aquela coisa, né, Franklin? Eu não preciso ser contaminado pelo vírus para ficar angustiado. Da mesma forma, uma pessoa não precisa viajar de avião para ter medo de viajar de avião. Ela desenvolve pelos noticiários, pela angústia social, uma angústia que acaba sendo desenvolvida pelo que a gente escuta, pelo que a gente vê. Então, possa ser que a gente não tenha um caso na nossa família. Esperamos que continuemos assim, mas a gente continua angustiado do mesmo jeito. Pelo fato da gente saber das histórias, pelo fato da gente estar muito próximo, pelo fato da sensibilidade que a gente tem ao outro. Então, o meu conselho é que se faça um filtro, que você encontre atividades que te dão prazer, desde leitura, desde escutar música, desde você desenhar, desenvolver alguma habilidade artística, enfim. Mas coloque na tua rotina atividades que te dão prazer e atividades que liberam hormônios, né, que vão causar essa sensação naturalmente, como é o próprio caso da atividade física. Então, manter o nosso corpo ativo, manter a nossa mente ativa e também sempre alimentando esse corpo e alimentando essa mente com informações positivas. Lógico, a gente não deve estar alheio aos noticiários, não ficar sabendo de nada, até porque isso hoje em dia está quase impossível, porque eu posso não ligar a televisão, mas o tempo todo eu estou conectado e as informações vão chegando, né? Então, dessa forma, a gente vai se blindando, ou colocando um filtro, colocando uma tela para que a gente se proteja ou que a gente filtre essas informações. O mais importante também, Franco, é ressaltar que o autoconhecimento é muito importante. Porque chega aqui o Rafael e diz assim, para os atletas, para você, para todo mundo que está nos ouvindo aqui. Rapaz, leia. Leia, quanto mais você lê, melhor. Porque é uma habilidade motora, é uma habilidade cognitiva que vai fazer com que você preencha teu tempo e você se sinta melhor. Mas essa é uma perspectiva do Rafael, que se conhece o suficiente para saber que a leitura faz bem. Mas não é regra para todo mundo. Talvez outras pessoas tenham habilidades artísticas de pintura, de música, instrumentos musicais, que vão fazer com que esse processo seja terapêutico também. Não psicoterapêutico, mas terapêutico de alguma forma. Só que se a gente se coloca numa posição de fragilidade, ou se a gente já se vê com o sinal amarelo ligado, onde os nossos escapes é o uso do álcool, o consumo ou nos alimentarmos de forma descontrolada. Então, se a gente começa a utilizar desses recursos para se sentir bem, é a hora da gente começar a repensar. Porque quando a situação toda voltar ao normal, e esperamos que seja o mais breve possível, a gente vai ter que lutar ou vai ter que correr contra o tempo para retomar as nossas atividades normais e também para se desvincular daquilo que a gente começou a se acostumar durante o isolamento. Os maus costumes durante o isolamento. Ah, sim, com certeza. Aproveitando que você está colocando aqui para a gente sabe que esse confinamento acaba gerando essa situação meio tensa e acaba que algumas notícias nem tão muito positivas poderiam invadir, né, o nosso convívio e isso gera toda uma dimensão de pessimismo, né, de pessimismo, principalmente quando envolve questões políticas, etc. Né? E outro dia, vamos entrar um pouquinho na questão da culpabilidade. Outro dia, acredito que já faz um mês, o pessoal estava compartilhando as coisas aí contra a China
né, que a China poderia ter sido culpada disso, aquilo outro, pela pandemia, e eu fui, curiosamente, pescar algumas informações. E já que nós somos da área exclusiva de esporte, né, eu percebi que a China, poxa, a China tem 546 medalhas olímpicas, enquanto o Brasil só tem 129. A China tem 43 medalhas só na natação, enquanto o Brasil só tem 13. 13 medalhas olímpicas, né? Algumas pessoas contam como 14 por causa da maratona aquática de Poliana Kumoto. Mas, assim, diante do confinamento, surge muito essa coisa de procurar um culpado. A gente vê, assim, os comentários à torta e à direita. Mas, assim, no esporte, acontece do próprio atleta, quando ele não consegue bater uma meta, não consegue o resultado, ele assim, facilmente cai na fraqueza de procurar uma culpa, né? Um culpado. Será se não foi o treino? Será se foi a alimentação? Se foi isso? Então, como é isso? A relação da culpa, em que medida essa culpa poderia ser positiva ou, ao contrário, né? Em que medida ela nos torna vítima de uma situação? Ela nunca vai ser positiva, na minha opinião, Franklin. Porque por mais que a gente tenha um exemplo, um atleta, ele foi para uma competição, aquele atleta estava bem preparado fisicamente, tecnicamente, emocionalmente, sendo acompanhado também, mas ele não obteve um resultado que queria. O pior que pode acontecer para aquele atleta naquele momento é se culpar. Porque é a forma mais ineficaz de nós aprendermos com o resultado, é se culpando. Então, naquele momento, o mais importante é você reconhecer ou refletir sobre os teus erros, se é que eles ocorreram, aonde você precisa melhorar, e dessa forma, a gente se preparar para uma outra situação. Mas se culpar, acaba te anulando. Acaba anulando todo o processo. E isso não é adequado. Então, por isso que a culpa a gente precisa realmente combater. Obviamente que existe um processo momentâneo do atleta se questionar demais sobre o resultado, se cobrar demais. Isso é positivo para um primeiro momento, mas ele não é positivo se ele se perdurar. A gente precisa, o que nós chamamos, né, de psicoeducar o nosso atleta para reverter essa chave o mais rápido possível, para transmitir a ele uma confiança em uma realidade dos fatos. E aí, Franklin, mas aí o que acontece, né? A terceirização é muito comum. E não é só comum no esporte, né? É comum em diversos contextos. Você está citando aí até o exemplo da pandemia. Mas é comum em diversos contextos, cara. O atleta, ele que terceiriza os seus erros ou aquilo que ele precisa melhorar, ele vai ter muito mais dificuldade do que aquele atleta que entende que o erro é um processo. Inclusive, eu li recentemente, né, um livro do Michael Jordan, onde ele fala justamente isso, que ele só se tornou o que se tornou por conta das derrotas, por conta do que ele aprendeu ele perdeu muito mais do que ganhou o Michael Jordan, e ele fala isso. Eu só me tornei o Michael Jordan, o jogador que fui, por conta de ter aprendido com as minhas derrotas. Então, um cara desse, ele não fica se culpando, ele já busca aonde ele precisa melhorar. E o mais incrível de um atleta de ponta é que ele nunca acha que tá bom. Ele sempre acha que ele pode melhorar ainda mais, que ele tem algo a dar, que ele pode potencializar uma determinada característica, ou um determinado movimento, ou, enfim, ele sempre acha que pode melhorar. E daí, nessa perspectiva, o atleta ele vai ganhando uma excelência muito importante. E aí, o mais também importante ressaltar, né, Franklin, é que por mais que as pessoas digam, elogiem, batam nas costas, aquele atleta ele sabe o que ele pode melhorar. Ele sabe aonde ele tem que se potencializar.
Então, ele se blinda dos fatores externos também, para melhorar enquanto atleta, para desenvolver habilidades. Mas do mesmo jeito que esse cara não se deslumbra com os elogios, ele não se abate com as quedas. Esse é o diferencial do atleta de ponta. Não se deslumbrar com os elogios, mas também não desanimar com as quedas. Ele está sempre vendo aonde ele pode melhorar, aonde ele pode crescer. Então, Franklin, para mim, isso é um dos grandes problemas que a gente precisa identificar na psicologia do esporte sim, ao iniciar um trabalho. A culpabilização dos atletas daquele grupo. Porque muitas vezes é justamente esse o grande problema. É você já se sentir inferior, é você já se sentir vitimizado, é você já ter como uma carta na manga, a quem culpar se o resultado não vir. Esse atleta tem muito mais dificuldade de se desenvolver. Quando o atleta ele atinge já a maturidade, digamos, depois que passa os 18, 20 anos, a frequência de bullying, a gente pode até citar essa problemática, né? A frequência de bullying diminui. A frequência de bullying acontece muito mais, não é isso? Quando o menino já tem seus 8, 10 anos, 12, e ele vive muito essa realidade em escola, em equipe, e quando a gente se depara, o menino se depara com a competição, e ele sabe que tem que dar um resultado. Às vezes ele não se cobra só porque ele quer ser o melhor, psicologicamente, mas é vítima de uma cobrança que vem de um contexto, dos seus colegas debocharem, dizer alguma coisa, né? Então, né, sabe aquela coisa do bullying, o quanto faz mal nesse sentido, o quanto o bullying precisaria ser mais combatido nas escolas, inclusive no convívio equipe, principalmente desses atletas dessa faixa etária. Daí a importância de um trabalho interdisciplinar, Franklin, do treinador, do psicólogo, e se estivermos falando do contexto escolar, também com o trabalho de psicopedagogia das escolas, porque isso é muito comum. E o que tem sido ainda mais comum, Franklin, não é nem esse bullying tradicional das piadinhas, das gracinhas, dos apelidos, mas é o bullying virtual. Esse tem sido ainda mais nocivo. É o que nós chamamos de cyberbullying. Porque hoje, esses meninos, essas meninas, eles já se veem imersos à tecnologia de uma forma que o que acontece nas redes sociais dói do mesmo jeito que acontece no real. Talvez até com uma potência ainda maior, pela capacidade de propagação desse bullying nas mídias. Porque uma coisa é eu falar, ou eu fazer bullying com outro colega na frente de 2 ou 3. Outra coisa é eu jogar isso nas redes sociais e isso se espalhar de um jeito que perde o controle. Inclusive tem um documentário nos Estados Unidos onde muitas mães, muitos pais se reuniram para montar esse documentário, e é um documentário de pais e mães que perderam seus filhos para o bullying. Então, é muito chocante isso. E muitos deles relataram assim, Franklin: em momento algum eu tive noção do que estava acontecendo. Em momento algum eu sabia, eu tive contato com o que estava acontecendo. E o pior de tudo, nem a escola. Então, tudo acontecendo por trás dos panos, tudo acontecendo nas mídias sociais, e gerou, eu nem sei se eu falei aqui, quando eu estava mencionando do comentário, que todos os filhos desses pais se suicidaram. Então, por isso que eles se juntaram para montar o documentário. Então, a gente vê, né, Franklin, que isso é muito sério de fato. Muito sério. Que nós precisamos combater, que nós precisamos ensinar, que nós precisamos disciplinar, que nós precisamos estar atentos. Quanto mais próximo nós estivermos desse atleta, mais fácil nós vamos identificar. Mais fácil ele vai ter a liberdade para contar, mais fácil a gente vai ter como combater.
Caso contrário, vai ficar silencioso, vai acontecer sem a gente perceber, como eu estou te falando. Esse bullying tradicional, ele tem sido potencializado nas mídias. E essa é a grande preocupação, porque foge dos nossos olhos, foge do nosso alcance. E quando foge, a gente pode estar sujeito a ter problemas ainda maiores. O bullying é um tema bastante amplo e até por sugestão, com certeza a gente vai sugerir para a Galega, a gente pretende trazer um árbitro da Federação Internacional para ver se ele nos dá também uma luz, porque assim, a título de comentário mesmo, às vezes eu estou ali na competição com o pessoal, eu observo muito, os meninos quando saem da prova, já tem um ou outro, entre aspas, tirando onda, debochando do outro que perdeu, né? E assim, por regra de natação, o árbitro deveria desclassificar o atleta tanto antes da prova, se ele estiver tirando o outro da concentração, ou mesmo naquele trajeto que ele sai da piscina até a arquibancada, se tiver alguém ali debochando, uma forma de bullying, né, de humilhação. E isso é uma verdade a ser realmente, a gente pode aprofundar numa segunda oportunidade. A gente já está com o nosso tempo comprometido, e a gente deixa aqui o pessoal mais à vontade para algum tipo de comentário, alguma pergunta. O doutor aqui está super disponível. E, doutor, assim, offline, a Galega nos deixou aqui umas perguntas, eu vou comentar aqui, se você, né? Quais são os projetos futuros junto à natação do RN? Diante daquele projeto que foi desenvolvido no passado, né, e acabou sendo interrompido por causa da situação que a gente está vivendo agora. Ora, Franklin, a minha expectativa e o meu projeto é que a gente mantenha esse trabalho, na realidade que a gente amplie esse trabalho, né? É algo que eu até vou conversar com a Galega, da possibilidade da gente colocar mais pessoas para trabalhar, e nesse caso seriam estagiários, para estar acompanhando o trabalho dos profissionais e dessa forma a gente atender melhor cada atleta, a gente dá uma amplitude maior ao projeto e nós sabemos da responsabilidade que é estar próximo desses atletas, estar acompanhando eles a partir do trabalho da federação, estar envolvido com as competições. Então, nosso otimismo é muito grande, sabendo que a Galega e os pais e os atletas são grandes incentivadores, é por eles e por causa deles que esse trabalho se mantém. Então, a gente valoriza demais e só agradece e queremos sim ampliar. A Daniele, ela comenta aqui, a Dan deveria fazer uma campanha contra o assédio moral, que acontece na natação potiguar, assédio moral. Acho que a FAM deveria fazer uma campanha contra o assédio moral que acontece na natação potiguar. Mas assim, esse assédio moral seria confundido com bullying, alguma coisa nesse sentido? Não, o assédio moral já entra numa perspectiva diferente, embora os dois sejam crimes. Alguém comentou aí, cyberbullying é crime. De fato é, e assédio moral também. Ah, certo. Eu tenho entendido. Para mim, eu fazia a semelhança, assédio moral, né? Já mais especificamente em relação ao profissional, né? A gente vive muito assim onde eu trabalho, a temática do assédio moral no trabalho. E eu tinha feito um paralelo com a temática do bullying, né? Mandar um abraço aqui, ô Franklin, para Magnólia, eu vi ela comentando. Isso. Forte abraço, Magnólia. Faz tempo que eu não a encontro, mas é uma pessoa que eu guardo com muito carinho. Espero que a gente, de repente, monte aí algum projeto junto. Fico à disposição, viu, Magnólia? Depois a gente trocar uma ideia. Será um prazer e uma honra ter a oportunidade de trabalhar contigo ou em algum projeto seu. Doutor, diante do quadro que a gente tem enfrentado, e mesmo diante das notícias super pessimistas, né, que a gente tem recebido continuamente, é sempre bom
acredito, as pessoas também compartilharem notícias positivas, né? Notícias de esperança, notícias de que amanhã será um novo dia. Com certeza. E pessoas que compartilham essas informações estão cada vez mais em extinção, porque o que as pessoas querem é ver cada vez mais propagar problemas, propagar notícias ruins. Como eu falei agora há pouco, a gente não tem como a gente se blindar desse noticiário, mas a gente pode filtrar. A gente pode filtrar. Por isso a importância da gente estar sempre próximo, sempre colocando. Aqui em casa, por exemplo, Franco, por conta do meu filho, vez ou outra está assistindo um desenho, vez ou outra a gente coloca um show para assistir. Então a gente acaba meio que driblando esse noticiário, esse bombardeio de noticiário diário que nós temos. E dessa forma a gente vai construindo uma vida um pouco mais leve, vai passando por esse isolamento de uma forma mais sensata, de uma forma mais tranquila, tomando todas as medidas, precauções e cuidados necessários para que a gente passe por tudo isso ainda mais forte. Isso, com certeza. Pessoal que está entrando, a gente está quase concluindo a nossa live e já de antemão agradecendo ao Dr. Rafael Moura, que se mostrou super disponível para contribuir aqui com essa live, especialmente para informar a nossa natação, a comunidade aquática, a Natação Potiguar. O doutor que é especialista em psicologia escolar pela Uniter, especialista em terapia cognitivo-comportamental pela UFRN e mestre em desenvolvimento humano e tecnologia pela Unesp. Doutor, muito obrigado pela sua participação.